Olá, viventes do Cerrado, 2024 começou, ano eleitoral, bases movimentadas, todos os líderes políticos do estado também começando aí já a se movimentar, os presidentes de partidos já mexendo as peças, e hoje eu começo uma série de entrevistas especiais aqui no De Frente com Maju com os principais líderes, presidentes de partidos do estado. E eu subi aqui o edifício Office Center e estou aqui no gabinete do deputado federal Vicentinho Júnior, um dos primeiros que eu entrevistei quando montei a Gazeta. Eu lembro da entrevista exatamente aqui, deputado. E quero conversar um pouquinho, de uma forma leve, descontraída, sobre o processo desse ano. Ô, Maju, primeiro eu agradeço nesse começo de ano aí, poder fazer mais uma vez esse bate-papo. Eu falo sempre que falar de política é tão bom, e falar de política com quem gosta de falar é melhor ainda. Eu adoro Você falar tem de o meu política. respeito, tem a minha consideração. Você é uma jornalista que eu digo sempre, você não, o seu lado é o da verdade. É. Eu me encanto quando vejo as notícias. Aliás, é um dos poucos sites que eu de fato consumo diariamente. Porque você coloca a política tocantinense de fato, nos defeitos, nas qualidades, no dia a dia da política do Estado. E eu gosto, porque ali você permite que o seu eleitor faça as reflexões devidas. Então, lhe receber mais uma vez aqui no nosso escritório, para mim é sempre um prazer. Cara, obrigada. Deputado, antes da gente falar de política, eu fiquei sabendo da notícia esses dias, todos nós, né, que 2024 começou com uma notícia diferente lá na sua casa, né? Parece que vem mais um herdeiro da política aí, o João Vicente, não é isso? José Vicente. José Vicente. José Vicente Neto ou não? Não. José Vicente. Meu pai, Vicente Alves de Oliveira, meu avô, Vicente de Paulo Oliveira, um negrão, um dos mais maravilhosos que eu tive o prazer de conviver em minha vida, que me formou em muito, o homem que eu sou. E agora, depois do Samuel Vicente, agora vem o José Vicente. A família dos Ano passado, terminamos o ano sabendo que a família cresceria. E agora, no começo do ano, foi o tal chá revelação. Ai, que então, bom. fizemos lá em nossa casa, lá com a família, com uns poucos amigos, para registrar esse momento aí. 24, eu digo sempre, eu sou um cristão um pouco supersticioso. Eu digo, a vida inteira eu sempre falei que anos ímpares é ano de plantar e anos pares, anos de colher. Sempre achei que ano par é aquele ano que as coisas mais desleixam. Mas confesso a você que se 24 for um pouquinho melhor do que 23 apenas, já vai ser um ano magnífico, porque o ano de 2023, tirar todas as dificuldades, todos os debates, os embates, as missões que tivemos que cumprir dentro do mandato, foi um grande ano. Conseguimos fechar o ano passado com chave de ouro, o mandato, trabalhando pelos municípios do estado, trabalhando pelo governo do estado de Tocantins. E, pessoalmente, nós tivemos esse presente, essa dádiva divina, que é a vinda de mais um filho aí para alegrar nossa casa. Parabéns, deputada. A gente sabe que eu conheço um pouco você, um pouco da sua família, sei como que vocês são muito apegados, assim. Deve estar uma festa que só. Mas, voltando, falando de política aqui agora, quem é esse Vicentinho Júnior de 2024? O mesmo que você vê aqui nesse escritório. As primeiras vezes que você veio aqui ao meu escritório, eu estou nesse mesmo local, já são mais de 20 anos, aqui dentro tinha um jovem entusiasta do Tocantins, dono de uma empresa de engenharia, que acreditava sempre na boa política. De lá para cá, um deputado de primeiro mandato, um deputado de segundo mandato, agora um deputado de terceiro mandato, entusiasmado com o meu estado de Tocantins, entusiasmado com as pessoas do meu estado. Eu disse no evento ali no município de Poeiras, nesse fim de semana, que se a política não for para servir ao próximo, não entre nela. A política, quem quer entrar nela para se servir dela, saia fora em tempo e não se colocar em dificuldades. Então, eu acredito na boa política, eu acredito na política aguerrida. Eu acho que você, para se mostrar, como digo nas minhas falas, valente na política, não tem que... Você é uma mulher valente. Você não precisa falar alto, dar tapa de mesa, esbravejar. Basta ter convicção nas coisas que você, Maju, acredita. Da mesma forma, faço eu na política. Eu pratico a política que eu acredito. Às vezes, tomo alguns caminhos e alguns rumos que as pessoas, de pouca fé, às vezes, falam, ele está no caminho errado, por que só ele está oposição a não sei quem, por que só ele está fazendo assim. É a política que um cristão, Romeiro de Bonfim que eu sou, que faço as minhas caminhadas, e não é diferente da minha política. Eu caminho no caminho daquela convicção que eu tenho como absoluta, que é cuidar do bem-estar do meu estado e cuidar das pessoas. Então, faço isso com muito prazer. Não tenho política como obrigação, tenho como um prazer de assim fazê-lo. E hoje,
na condição de também presidente de um partido, nós estamos tentando trazer essas pessoas que têm esse mesmo sentimento, esse mesmo feeling, para dentro de buscar a construção dos seus mandatos. Já lhe fiz convite por várias vezes, quero aqui registrar. Olha. Já fiz por várias vezes o convite para a Maju exercitar um mandato, porque, com todo respeito às demais mulheres do meu estado, para mim, é uma das mulheres mais preparadas, competentes que pisam na terra tocantina e corajosa. Já vi fazer debates aí que não sei se outra mulher faria, a não ser Maria José Cotrim. Então, essas pessoas, Maju, têm tentado construir nossa história, o nosso mandato e o nosso partido. Entendi. Graças a Deus, como falei, 23 acabou magnificamente, 24 eu tenho certeza que vai ser um grande ano. Como é que foi o 2023, primeiro ano do governo Lula, e você continua o Vicentinho bolsonarista? Maju, eu continuo Vicentinho tocantinense. A gente tem que saber separar as coisas. Quando eu fui oposição ao Carles, eu não era oposição ao Mauro Carles, eu era oposição às condutas de um governo que eu não acreditava. Quando eu fui a favor do governo Bolsonaro, eu fui a favor das condutas de um governo que eu acreditei e acredito. Não é por isso que eu tenho que ser contra o meu país. Eu tenho as minhas posições políticas claras. Eu fiz questão em 2024, e registrei isso na última vez que nós falamos. Quem votou no deputado Vicentinho não votou enganado. Votou sabendo minhas virtudes, os meus defeitos e muito mais as minhas posições partidárias, a minha posição política. Então, dito isso, eu tenho certeza de que muitas das ações do governo Bolsonaro fizeram bem ao Brasil. Como ninguém no mundo é perfeito, também tivemos alguns reparos a serem feitos. E tenho certeza que o atual governo tem muito o que fazer para corrigir o Brasil e corrigir os seus próprios rumos. Então, qual a sua relação hoje com o governo Lula, deputado? Eu faço a política do respeito, Maju. Quando você bota respeito, esse foi meu slogan de campanha, quando você bota respeito, cabe todo mundo, tem que pensar diferente. Eu não me vejo no direito de achar que sou dono de uma verdade absoluta, porque não sou, mas me dou o direito também de ter as minhas convicções, a pedir que sejam respeitadas. Então eu convivo bem com todos, até naquele limite do respeito. Não desrespeito quem pensa o contrário e também não aceito nenhum desrespeito de lá para cá. Nessa conta, o governo, quando há matérias que é de interesse do país, ele me encontra em votações de plenário. Quando vem com algumas pautas que não vão ao encontro do que eu penso, acredito, por formação cristã, por formação do meu ambiente familiar, e o Brasil é esse país plural, então tem que caber todo mundo dentro, até quem pensa diferente de você pensa o que eu penso, e que vai frontalmente ao que o meu mandato pensa, aí eu faço os meus debates na medida do possível e do que manda o bom e velho respeito, que me permite conviver com todos. Sim. Deputado, como presidente do PP aqui no Tocantins, você tem feito uma articulação intensa. Já são quase 40 prefeitos, 30 aí? Hoje somos 39 prefeitos. Quase 40 prefeitos. Já apurei nos bastidores que devem vir mais. Qual é a meta de filiações do PP? A meta de filiações do PP, ela é do tamanho dos sonhos de um jovem parlamentar e das necessidades da população do Estado. Eu sou um parlamentar da base do governo Wanderlei Barbosa. Para mim, política ela tem que ser o movimento político partidário tem que ser fogo de morro acima, porém as orientações partidárias têm que ser água de morro abaixo. Eu não tenho dificuldade, isso não me diminui em nada, porque o que me move é a minha fé, na minha fé cristã e a minha fé no meu trabalho e nas minhas convicções. Dito isso, eu não tenho dificuldade de buscar as orientações devidas para fazer uma gestão partidária alinhada com o governador Wanderlei Barbosa. Fomos 4 partidos apenas que participamos da vitória de Wanderlei. PDT, Republicanos, União Brasil, da Dorinha e o nosso próprio partido PP. Então, são partidos que dialogam, que convivem, que têm que buscar a sua coexistência em tamanho de mandatos, de projetos, porque em algum momento a política te exige o pragmatismo, e é no partido que você tem que ter a necessidade de ter os mandatários a dar aquela robustez, aquela estrutura necessária. E nós vimos 23 dialogando com o governador, convivendo em harmonia com a senadora Dorinha, que é um partido da base, com o nosso vice-governador Lauriz Moreira. A gente vem construindo aquelas filiações de prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores ainda não, porque a janela partidária vai abrir agora dia 5 de março e vai até o dia 6 de abril, mas vão ter filiações também de
de vereadores que querem essa construção desses mandatos, e a gente está tomando um tamanho. Eu sempre gostei de dialogar essa política com quem tem coragem, Major. Eu sempre lhe falei muito sobre isso. Muitas vezes eu fui mal interpretado como alguém que às vezes se faz intempestivo, ou alguém um pouco intransigente, mas não, a minha política, eu sobrevivi nela. Uma política de posição clara e de encorajamento a defender aquilo que você acredita. Senão, talvez em alguns episódios para trás eu tinha ficado para trás. Então hoje o PP tem essa grata satisfação, isso não me envaidece, isso não me tira os pés ao chão, de dizer que está um partido do tamanho, da necessidade e da estrutura de mandatos que precisa ter no Tocantins. Então, hoje a gente tem dialogado com alguns grandes políticos no Tocantins, com quem eu converso diariamente, com quem eu troco as minhas ideias constantemente, e um partido que se faz presente. Você me conhece, você tem um trem que eu tenho prazer no mundo, é de andar pelo meu estado. Gosto de estar percorrendo. Quantas vezes nos encontramos nos interiores, tomando nossos cafezinhos lá em Muricilândia, em alguns festivais culturais, em tantos outros locais. Sim. Eu ando. E o PP é isso. O PP tem se feito presente, tem tido a solidariedade do colega deputado federal Lázaro Botelho, que também tem chegado junto e feito sua parte. E nós estamos aí criando essa estrutura partidária para dar segurança a esses pré-candidatos e candidatas às eleições de 2024, para depois daquela segunda-feira de eleição, nós olharmos como é que ficou o estado do Tocantins e ver se habilidosamente, se competentemente, o Partido Progressista se faz à altura de disputar ou de discutir projetos majoritários em 2026. Então, Entendi. a gente entende que você não constrói uma casa se não tiver um alicerce forte embaixo. Então, hoje, Lázaro Botelho e nós e os nossos filiados somos pedreiros e serventes dessa construção de formar e forjar um grande alicerce partidário para vislumbrar projetos maiores no Tocantins. Entendi. Deputado Vicentinho, está tendo algum assédio aí aos seus prefeitos? É normal que eu tenha, né? Eu digo sempre, eu não recrimino quem faz o seu jogo, no bom sentido da palavra, político partidário. Do mesmo jeito que eu convido quem quer que me visite, eu não exijo. Eu não faço, só vou fazer por você se você vir para o meu PP. Isso eu nunca fiz e nem pretendo fazer. Mas não deixo também de, por estar à frente da presidência de um partido, e fazer os meus convites. Então é normal que o Vicentinho faça o convite a um prefeito de um demais partido. É normal que esse prefeito aceite ou não aceite. E é normal também que demais presidentes de outras siglas também o façam. Então eu não posso aqui recriminar ou achar ruim que essa rotina partidária exista. É normal. Entendi. Agora, deputado, você falou aí sobre essa consonância que existe na base dos partidos ligados ao governador Wanderlei Barbosa. Só que, em alguns cenários eleitorais, a gente vê que grupos já estão se formando. Por exemplo, vou pegar um município aqui que o PP vai ter um candidato. Exemplo, Silvanópolis. O PP possivelmente vai ter um candidato. Republicanos do governador Wanderlei outro. São Félix. Por exemplo, Jalapão. Um abraço aí para o pessoal do Jalapão. O PP deve ter um pré-candidato, que é o Marley, e o governador também deve ter um. Você acredita que, se não for muito bem ajustado, as eleições desse ano podem acabar dando um racha aí na base do governo? Não. Você sabe por quê? Uma das maiores virtudes e qualidades que eu vejo não no governador, mas no ser humano Wanderlei Barbosa. O Wanderlei está mostrando a todo dia, a todo momento, gratas surpresas às pessoas, à população, à classe política, aos seus companheiros. E dentre essas virtudes, a compreensão. A gente tem trabalhado esses 4 partidos da base, e talvez agora venha um MDB com essa possível filiação do deputado Alexandre Guimarães, que é um cara... Os 4 que você está falando, PP, União Brasil, Republicanos e PDT. Exato. Então o PL de Eduardo Gomes está fora. Não é que está fora, não participou do processo. Das eleições de 2022. Mas o Eduardo não é da base? Convivem muito bem, por sinal. Convivem bem. Eu estou falando dos partidos que participaram do processo eleitoral de 22 para o projeto bem sucedido de Wanderlei Barbosa. Entendi. Acrescento aqui a possibilidade do MDB na vinda desse competente deputado federal, meu amigo e meu irmão Alexandre Guimarães, que agregará com certeza. Sim. Acho que o senador Eduardo Gomes também tem que ser ouvido, tem o seu patrimônio, e não pode aqui. E o Wanderlei não é esse político de menosprezar pessoas e nem histórias, para lhe responder o que você acabou de perguntar. Então, a gente tem tentado a 4 mãos, senadora Dorinha, deputado Carlos Gaguin, Wanderlei Barbosa, Laurez Moreira, Vicentinho Júnior,
os deputados estaduais, na pessoa do próprio presidente da Assembleia, o deputado Amélio Caires e outros parlamentares, construir consenso. Sabemos que o consenso da unanimidade é difícil dela existir. Jesus Cristo veio à Terra e não conseguiu ser unânime. Quem somos nós para se fazê-lo? Consenso até onde dá. Em algum momento, em grande parte dos momentos, o governador nos leva a um palanque. Em algum momento, ele também, por senso democrático que ele tem, é levado. E em algum momento, as histórias nossas pesam na balança. Nós temos que ter a compreensão e a grandeza política de entender que não é contra, como você citou em Silvanópolis ou São Félix, não é o projeto do Vanderlei contra o meu candidato ou o meu projeto contra o candidato do Vanderlei, mas a favor das nossas histórias. Ele, antes de ser governador, ele foi vice-governador, ele foi deputado estadual, tem uma história magnífica por trás disso tudo. Sim. Da mesma forma, a minha não é tão longa quanto a dele, mas já existe desde 2014 e sou herdeiro da história do meu querido pai. Verdade. Eu dei um maior prazer do mundo dizer que eu sou herdeiro de grande parte do patrimônio e das amizades que ajudaram meu querido pai a ser quem foi. Então, eu herdo e zelo. E tendo essa compreensão, vai ter momentos que a história vai estar num palanque e a outra história vai estar em outro. Agora, uma coisa eu registro, mas eu nunca saí da minha casa, nas minhas eleições, nem para escolher adversário e muito menos para falar mal de alguém. Eu me apresentei e me apresento. Dessa forma, não é diferente nas eleições municipais. Eu não saio de minha casa para ofender, denegrir, desconstruir um candidato que não está no meu palanque. Até porque quem mais conhece os hoje candidatos e amanhã candidatos no seu próprio município é a comunidade. Entendi. Não é o Vicentinho Júnior que vai vir lá de Porto Nacional e Palmas para vir aqui desmanchar a história de alguém. Então, entendi. Respeitando então, na sua as visão, histórias, os cenários locais, não haverá racha no grupo Vanderlei Barbosa, lhe garanto, por essa qualidade e virtude que ele tem da compreensão, até porque ele tem grandes e leais parceiros ao seu lado. Cito aqui a senadora Dorinha, cito aqui o deputado Carlos Gaguinho, do União Brasil. Me cito. Posso ter qualquer um defeito. Na minha história, na minha biografia, deslealdade, palavra com curva ou conspiração, de minha parte isso não existe. Quando eu sou adversário, do mesmo jeito, quando eu sou companheiro, eu sou companheiro. Então, dessa forma, a gente vai tentar unir o máximo que der conta e, onde não for possível, entender cada qual a história e no dia seguinte voltarmos todos a trabalhar pelo Tocantins de uma forma só que se faz, é cuidando dos municípios. Então, o governador cuidando, os senadores cuidando, os deputados federais cuidando, nessa conta eu me incluo. Entendi. Porto Nacional, capital da cultura, berço político seu e de sua família, do meu amigo Vicente Alves, seu pai, um dos primeiros amigos que eu construí na política. Seu fã número um. Meu amigo me chama de Mazé até hoje, você também me chama de Mazé, né? Quem é o pré-candidato de Vicentinho lá em Porto Nacional? Política, Maju, ela, quando você entende a lógica, a premissa dela, do companheirismo, da política solidária, da política coletivizada ao sucesso, da política em grupo, ela se faz tão palpável como essa caneta em minha mão. Eu sou um homem de grupo. Tá aí meu exemplo. Em 2014 eu perdi com o Sandoval para o Marcelo Miranda. Fiquei oposição às coisas que eu não acreditava do governo Marcelo Miranda. Em 2018 eu perdi com o meu grupo para o governador Mauro Carles. Fiquei na oposição. Em 2022 ganhei no grupo do governador Vanderlei Barbosa. Por que eu vou fazer diferente? Hoje eu faço parte, e digo isso sempre para o governador Vanderlei nas nossas viagens, nas intimidades. Sua maior missão, governador, nossa maior missão é consolidar um grupo político, consolidar um projeto. Nós precisamos apresentar ao Tocantins uma mesma foto de um grupo, ou de uma boa parte de um grupo, de uma eleição para outra. Esse negócio de cada eleição você junta o povo, carrega, pega não sei o que, pega lá. E cada eleição tem uma fotografia. Não sei se isso é muito salutar para o Estado. Entendi. Então, eu tomo muito isso para mim, e isso falo sempre com o governador. Governador, nós temos que consolidar um grupo. No passado já teve a União Tocantins, já teve o próprio MDB forte. Então, o grupo. Eu sou um homem de grupo. Entendi. E o grupo nosso, o governador Vanderlei Barbosa, que vai agora esse ano, teve quem duvidou, teve quem fez fake news, em momentos passados, que não entregaria a ponte de Porto Nacional, a ponte estava sendo já finalizada. Verdade. Teve quem dizia que o governador não conseguiria pagar aos servidores da educação os seus direitos. Foi o governador que mais o fez.
O governador Wanderlei não fala só que é de Porto Nacional, ele foi o governador que mais levou nessas últimas décadas, e eu, como portuense, posso falar isso. Benefícios para Porto Nacional sem olhar a bandeira político-partidária. Ele leva a Porto Nacional. Como é que eu faço parte de um grupo, de um governo que tem feito muito para o Porto Nacional e eu não vou retribuir um apoio político a esse meu governador e a esse meu grupo? Então, é noticiado e público que o pré-candidato, né, respeitando a questão eleitoral, do governo do estado é o deputado federal Antônio Andrade. Os bastidores, há uma dúvida, né? Se ele vai ou não vai. Para vocês, ele tem dado certeza que vai? A dúvida é colocada pelo adversário, né? Porque quando você não tem o que falar às vezes de si, você inventa ou quer colocar algo nos outros. E até onde eu sei, falando com Antônio Andrade agora hoje mais cedo, até hoje, até quando eu observo a sua rotina, a rotina dele é de candidato. Eu não sei quem está andando em Porto Nacional, cidade, distrito de Luzimanga, Escola Brasil, Pinheirópolis, Sertão, no velório, no batizado, nas festividades culturais, em tudo, mais do que o próprio Antônio Andrade. Ele tem andado, ele tem dialogado. Então, quem tenta diminuí-lo, menosprezá-lo, se assim o faz também com qualquer outro. Então, entendi. Nosso apoio deputado é muito claro. E presidente do PP, aqui em Palmas, maior colégio eleitoral, o PP vai de Jana de Valcari? Vai. Já foi também colocado. Eu tenho, não sei, para alguns isso que é defeito. Eu prefiro ter isso como virtude e qualidade, como falei aqui mais cedo para você. Quem me acompanha, quem me dá um voto de confiança, quem compartilha comigo um projeto político, sabe a minha forma de fazer é na largada. Eu não tenho esse enigmatismo como qualidade e virtude de mandato. Eu não tenho, até me acho às vezes limitado, porque eu tenho uma mania muito de falar e fazer as coisas muito claras. Então, é não abrir uma porteira, todo mundo sabe onde eu estou e onde eu não estou. Até para ficar muito claro. Como é que vai ser esse apoio do PP para a Jana de aqui? Apoio, vou estar composto na chapa dela, vou ter candidaturas a vereadores, estou torcendo para o meu governador compor, tendo vista porque hoje, primeiro, é um deputado estadual que muito tem feito em votações, assim como você é uma mulher de coragem. Eu gosto de ver isso nas pessoas, coragem. Posição clara. Cássio, no final do ano, teve junto em votações na Assembleia, difícil de fazer, mas ao lado do governador e do governo, para fazer a sintonia das contas do governo e darem certo com as ações de governo. Então, vejo ao lado dela a União Brasil da senadora Dorinha, vejo ao lado dela o PL do senador Eduardo Gomes, vejo ao lado dela o PP do deputado Vicentinho e confesso a você que fico na torcida para também ver ao lado dela o partido do meu governador, para nós podermos juntos construir um grande projeto para a capital, que precisa de ter essa sintonia do passo municipal com o governo do estado, com a Assembleia, para Palmas, a capital nossa de fato, é uma capital que abraça todos que por aqui vêm ou que por aqui vivem. Né? Você é muito próximo do governador, um amigo pessoal, sempre viaja com ele para os municípios. Você sente essa disposição do governador num possível apoio para a Jana de aqui em Palmas? Maju, aí eu prefiro, porque essa procuração, o Wanderlei conhece o meu jeito, você conhece. Eu não gosto de... Eu não faço política de conjuntura, eu faço de fatos. Então, o fato dessa posição de apoio ou não é quando aconteceu. Até lá, do jeito que eu peço que respeita o meu time, meu tempo, eu também sou obrigado a respeitar o tempo de cada qual. Agora, entendo que isso é uma construção. Né? A graça da política é essa, é você respeitar o tempo, respeitar as posições políticas de cada qual e ir convivendo, e ir com exemplos e condutas cativando. Então eu vejo uma boa relação entre a deputada Jana de Valcari com o governo do estado, que é inclusive o que me faz estar também ao lado dela. Se eu visse a Jana retalhando as articulações do governo, as ações do governo, maltratando, e não é por ter oposição de só ser conivente, não é isso, mas é ser solidária ao que está dando certo. Então, se ela quisesse atrapalhar como outros assim o fizeram, ela poderia fazer, ela não fez. Então, eu entendo que ali há uma construção de, no mínimo, um bom convívio. E, havendo bom convívio, eu acho que há, sim, um ambiente fértil para um bom diálogo e uma composição mais à frente. Mas caberá aos dois sentarem em momento apropriado aí e se entenderem politicamente ou não. Deputado, você falou que tem muito orgulho aí de ser o herdeiro político do seu pai, né, ex-senador Vicentinho. Hoje você está como deputado federal, nós temos o seu irmão Thiago Tapajós, que é prefeito de Pindorama, vai disputar a reeleição, e um novo personagem que deve entrar nas eleições esse ano, que é o seu outro irmão Neto, que deve disputar lá em Poeiras. Então essa família dos Vicentes
vai se expandindo aí na política? Você teme críticas por causa disso? Nenhuma, Maju. Maju, a crítica que eu temo é de alguém falar que um pai meu, um irmão meu, uma irmã minha ou que eu somos corruptos, ingratos, inconsequentes, que temos algum desvio de conduta na política. Para não falar outros termos mais pesados. Quando eu vejo alguém falar de familiocracia, que é a palavra velada Termo que que se muitos usa, gostam de usar, né? familiocracia é para quem não tem tradição familiar. Familiocracia é para quem não tem história para ser contada. A história da minha família, de meu querido pai, de minha querida mãe, vai ser contada por nós, por mim, enquanto até o dia que Deus me permitir tê-los em convívio, de forma salutar e respeitosa. Meu pai, enquanto mandato teve, durante mais de 3 décadas, nunca saiu de sua casa para fazer o mal a alguém, para tomar algo de alguém. Se apresentou, buscou os seus mandatos, você conhece aquela forma serena dele, pacífica, tentando sempre buscar conciliação. O Tiago, meu irmão, saiu... O Tiago não é prefeito, ele está prefeito. Ele saiu de sua casa médico, foi ser médico em Pindorama e a comunidade pindoramense abraçou ele. Hoje ele é um prefeito que pode bater ao peito e dizer: entrego no meu primeiro mandato uma cidade 100% iluminada, com iluminação pública, 90% pavimentada, o sertão com pontes em bueiros, mataburro, todos em concreto, maquinários novos e que não tem nenhum desvio de conduta. Ninguém fala que o prefeito, doutor Tiago, usurpou algo de alguém, por contrário, gravou um vídeo hoje dizendo que em 2023 cumpriu todos os seus índices, respeitando o que manda a LRF. Da mesma forma, meu irmão Neto. Meu irmão Neto foi vereador, teve o mandato dele aguerrido em Porto Nacional e começou a conviver com as pessoas de Poeiras. E o Neto, para ser sincero, de todos nós, eu acho que ele é o mais jeitoso, é o mais carinhoso, é o mais paciencioso, é o que mais sabe ficar no dia a dia ali. O Neto é um cara fenomenal, só fala mal do Neto quem não o conhece. Eu sou resultado disso, porque por muitas vezes, nas minhas ausências, percorrendo o interior do estado, eu me fiz ausente na minha Porto Nacional. Essa é a verdade. Então, quem me fazia uma retaguarda muito bem feita foi meu irmão Neto. Verdade. Então, você vai no município de Ipueira, como foi agora o evento no povoado de São Francisco, os festivos de São Sebastião, eu fiquei encantado de ouvir as pessoas de lá falando que estão ali uma vida inteira e que precisou o Neto Aires estar ali para poder ver naquele nosso distrito, na cidade de Ipueira, os maiores movimentos culturais e festivos daquela cidade. Então, eu escutei um testemunho de uma senhora de um comércio, numa mercearia de esquina, onde ocorreu lá as festividades. Fui comprar uma aguinha para tomar lá depois da cavalgada. Falou: deputado Vicentinho, eu estou vendendo aqui hoje em um dia toda a minha produção que eu vendo em um ano. Como eu estou feliz, botei o dinheiro no meu bolso, garanti a segurança da minha família. Então, essas coisas eu gosto de escutar, sabe, Maju? E Poeiras é uma cidade que tem um potencial turístico tremendo. Verdade. E que está passando um pouco. Então, eu torço para que o Neto, se Deus abençoar hoje um pré-candidato a prefeito, puder ser candidato e se elegendo, com a atividade que ele gosta de fazer e com a sintonia dos nossos mandatos, que assim tenho não só com os meus irmãos, mas tenho com todos os meus irmãos de projeto político, vai fazer uma grande gestão. Então, eu tenho uma família tradicional na política que me dá muito orgulho e que em momento algum me gera algum tipo de constrangimento. Zero. Tenho minha irmã Mariana, que é a caçulinha de todos nós, que é médica e faz um trabalho magnífico ali numa clínica popular que ela montou no distrito Taquaralto, aqui no distrito, no bairro Taquaralto, aqui em Palmas. Então, a gente trabalha, Maju. De muito cedo, meu pai nos ensinou a trabalhar e respeitar os outros, em qualquer que fosse as nossas funções. Quis o destino que um médico virou prefeito, quis o destino que um engenheiro ambiental está querendo ser candidato a prefeito, e quis o destino que um jovem engenheiro está se tornando deputado federal em 3 mandatos que não tem uma citação com coisa errada na minha vida. Então, entendi. Acabei seguindo. Deputado, quantas pré-candidaturas o PP tem desenhadas nesse momento? Porque além do número de prefeitos, tem outros pré-candidatos que não claro. Hoje são quantas pré-candidaturas desenhadas? Mas, Júlio, ainda está em construção, né? A gente está dialogando, a gente vai ter algum momento para sentar com o governador Wanderlei, com esse mesmo grupo, para poder acabar de afunilar isso tudo, para ver quantos prefeitos, prefeitas, vices serão lançados, quantos vereadores serão lançados. É uma construção. O PP terminou fazendo o seu dever de casa em 2023 e começa 2024 da mesma forma. Então, até aquele ato de convenção que será no mês de julho desse ano, até os registros de candidatura, são números que podem acrescer ou diminuir. Então, a gente continua trabalhando, dialogando, recebendo as pessoas no nosso escritório,
indo ao interior dialogar com os demais pré-candidatos, ouvindo esses mesmos e trocando ideias com o governador. Então, é um processo constante de construção que será feito até o dia de registro de candidatura de uma honrosa vereadora do interior, de um honroso vice-prefeito, de uma honroso prefeito ou prefeita. Muito bem. Uma última pergunta, deputado, nesse bate-papo que está ótimo aqui. Verdade ou fake? Algumas pessoas que lidam com você, líderes, disseram que nessa última eleição agora, que teve em 2022, que você teria dito algo assim: essa é a última eleição que eu espero disputar como deputado federal. Em 2026, eu espero disputar um outro cargo. Sua visão de 2026 é, de fato, uma disputa majoritária? Maju, eu sou um soldado. Eu faço a política, eu lhe dou uma certeza mais uma vez aqui. Quem quiser concorrer democraticamente, respeitosamente a qualquer um dos cargos que eu esteja concorrendo, trabalhe. Ande e respeite as pessoas, porque é o que eu faço. Trabalho dioturnamente, trabalho diariamente, sou presente nas minhas bases. Não tem um companheiro meu que fala que eu sou ausente naquela base, em presença de mandato, indo ao encontro desses amigos e levando recursos para esses municípios. Dessa maneira, eu comecei falando mais cedo e termino dizendo, o PP está se habilitando. Eu não posso, num partido do tamanho da falando PP, achar que só eu posso ser o apto a isso. Eu estou entre os quadros de filiado ao partido, que estará à disposição em 2026 para concorrer a uma vaga de deputado federal ou uma vaga das 4 majoritárias que terão em 2026. Então, o PP estará ativamente participando dessas disputas. Então, eu espero que dali saiam mulheres, saiam homens, saiam quem defende todas as ações de um Estado Tocantins, estando no PP, apto estará, porque o PP vai ter números sim a apresentar para 2026 e dizer, estamos aqui para, no mínimo, vocês nos escutarem. Vamos ver se caberá para deputados federais ou deputadas federais, senador ou senadora, vice-governador. Então, em um momento, quando aquela mesa redonda for montada para um bom diálogo, com certeza eu lhe dou, o PP estará presente para dialogar. E o desejo pessoal do Vicentinho? Mas eu sou um portuense, eu sou um tocantinense. Você acabou de perguntar aqui com relação à minha família. Minha família não começou com meu pai e minha mãe. Começou com Dona Maria Alice, uma negra doméstica e mãe solteira em Porto Nacional, mãe do comandante Vicentão. E quando aviador nas asas do PT Baú, era o aviador que percorria esse nortão goiano, atendendo a tudo e a todos. Quantos testemunhos eu não tenho? Os sarais em Porto Nacional eram feitos na laje do comércio Araguaia-Tocantins, do comandante Vicentão. Pergunte Genésio, que é quem eu desejo meus votos de melhora, Braguinha, Chiquinho Chocolate, onde tocaram pelas primeiras vezes em seu começo de carreira artística. Então essa é a nossa história. Dizendo a minha história, eu digo, eu tenho meus sonhos como tocantinense também. Eu precisei ver, aliás, todos nós tocantinenses precisamos ver um tocantino, Vanderlei Barbosa, chegar e dar um show. Deu certo. Eu dizia isso sempre. Quando foi em 2018, na campanha do meu querido pai, fala, por que não testar um primeiro tocantino? Nada contra os demais que por ali vieram, nada contra quem veio de outro estado construir o Tocantins. Por que não testar? Estamos testando agora, estamos avaliando, e por sinal dando as maiores avaliações do Brasil, é o governo Vanderlei. Então, em time que se ganha, não se mexe. Eu sou um botafoguense. Eu vi no ano passado meu time passar 90% do campeonato ganhando. Trocou o técnico, mudou um jogador, o Botafogo bagunçou, foi tudo e perdeu o campeonato. Então, a política de um tocantino está dando certa no Tocantins. E eu sou mais um tocantino a sonhar em um dia poder dar também as minhas contribuições. Deputado, tem uma pergunta para lhe fazer, uma matéria que saiu no UOL nessa semana passada, que fala de um questionamento feito aí ao Instituto IDECASSE, que recebeu pagamentos aí no ano de 2022 ainda, para fornecer kits com bolas de basquete, futsal e gol, e que recebeu aí quase 8 milhões em emendas da bancada do Tocantins. O senhor foi um dos que colocou emenda, segundo diz a reportagem aqui. O que o senhor tem a dizer sobre essas suspeitas aí de possível superfaturamento e de possíveis falhas nesse convênio aí? Maju, a graça de você fazer a política da forma transparente é que ela não te gera nenhum tipo de constrangimento. Primeiro, não foram apenas 8 milhões de reais, foram quase 20 milhões de reais. Você noticiou à época, por sinal, e não foi para o Instituto IDECASSE, foi para o Ministério
que à época a ministra era hoje senadora Damares Alves. Certo, lembro. Que quando nós lançamos um programa DNA do Brasil, você na época me entrevistou. Foi em Porto, inclusive. Que foi a menininha, inclusive, dos meus olhos. Porque naquela época, quando o presidente Bolsonaro esteve aqui, com a ministra Damares Alves, ministra em exercício naquele momento, naquele momento a doutora Daniela Brito era secretária, depois virou ministra, que sucedeu a senadora Damares. Nós lançamos um dos maiores programas sociais no Tocantins, que foi o programa DNA do Brasil. Nós iríamos atender mais de 60 municípios do estado. Atendeu-se naqueles primeiros meses de atividade quase 43 mil crianças em todos esses municípios do Tocantins. Então, eu preciso primeiro trazer a verdade aos fatos. Aonde nesse recurso, se eu me salvo engano, nós colocamos 14 milhões e meio de reais. A senadora Dorinha colocou 4 milhões e meio, o deputado Casgaguinho colocou algo em torno de 1,5 milhão de reais. Eu até vi essa matéria no jornal, se me salvo engano, foi de São Paulo, No foi na UOL, é. Que eu até vou ser sincero, eu não tenho procuração do deputado Carlos Gaguinho, não sou advogado dele, você como jornalista no Tocantins já viu por várias vezes, verticalmente nós dois temos debates acalorados, em momentos distintos, mas eu não posso aqui ser conivente ou me calar a uma injustiça cometida a um colega da bancada e a um mandato como eu exerci o meu também. A gente que é deputado federal, congressista, a gente tem a obrigação e a prerrogativa da destinação de recursos. Você já pensou, Maju? Eu tenho que acompanhar a licitação de 139 municípios do Tocantins? Eu coloquei agora no final do ano quase 14 milhões de reais para atender os 7 hospitais regionais do governo do estado no estado do Tocantins. Eu não, se você me perguntar o que foi adquirido com aquele recurso, se foi material hospitalar, se foi remédio, se foi... Eu não sei. Eu destino o recurso. Peço aos gestores municipais e estaduais, nesse caso federal, duas coisas: agilidade e qualidade. Agilidade para que nós possamos, dentro dos nossos mandatos, entregar aquele benefício, e qualidade para que não haja nesse tipo de questionamento e muito menos depois do bem entregue que ele se deprecie ligeiro. E eu vi, à época, o deputado Carlos Gaguinho fazer um ofício pedindo agilidade no encontro de contas e de posição do TCU a essa pauta, e que o ofício só foi pelo Gaguinho assinado, primeiro porque eu não estava em Brasília, porque se eu estivesse também teria assinado, e segundo porque da bancada federal nossa, ele é membro da comissão, era naquele momento membro da Comissão de Educação. Sim. Então era prerrogativa da comissão, através do seu presidente, na época, não me esqueço o nome do deputado colega nosso do Ceará, já me recordo, mas me faltei a memória, encaminhar ao TCU um pedido de conciliação e averiguação daquela aplicação do recurso. Não é prerrogativa de um parlamentar acompanhar a licitação, ficar em cima. Já pensou? Um parlamentar ter que legislar, destinar recurso e ficar no pé da licitação para saber o que foi feito? Para isso tem Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, TCE e TCU. E o foro apropriado que a nós cabíamos, e vou pegar esse gancho dessa sua fala, Maju, e achei até bom, para fazer uma citação da Ponte Xambioá, por exemplo, que é uma obra do governo federal, que liga o Tocantins ao Pará, 100% de recurso da emenda federal, emenda da bancada federal do Tocantins, onde tem recurso nosso, meu, do senador Eduardo Gomes, do deputado Carlos Gaguinho e dos demais parlamentares. Teve um momento que fomos, lá no passado, o deputado Carlos Gaguinho, na época o coordenador Thiago Dimas, no STJ, pedir para o ministro agilizar o início daquela obra, porque havia questionamentos. Ali não estava se agilizando para ser para a empresa A ou empresa B, apenas que agilizasse, porque hoje está virando realidade. Acho eu que esse ano, talvez no ano que vem, o governo federal entrega essa ponte de Xambioá lá em cima. Já pensou se ocorre um questionamento à empresa que está lá executando? É culpa dos parlamentares que botou recurso ou que foi pedir ao ministro do STJ que agilizasse aquela obra, o início dela? Então, assim, eu não sou contra a averiguação dos fatos. Entendi. Eu sou contra a condenação sumária que, por muitas vezes, membros da imprensa que dá desse tamanho a conotação de algo que não foi ainda julgado, apenas transitando, e quando saem os fatos não se dá o devido respeito à verdade dos fatos. Está se averiguando. Vai que esse instituto, você falou IDECAS, comprova que não houve faturamento.
O deputado Carlos Gaguinha botou uma nota e mostrou por A mais B que ele fez uma solicitação ao TCU que apenas averiguasse e agilizasse os fatos. É porque o convênio está suspenso. Aí vai lá e expõe o parlamentar, então eu prefiro aguardar a finalização dos fatos. Fico triste, porque penalizou-se um grande projeto social, que foi o DNA do Brasil, que começou, se você ligar para um prefeita do estado do Tocantins, vão fazer as devidas venhas em dizer o que foi o programa de início, e que por um desencontro lá do Ministério, quando saiu a ministra Damares e entrou a ministra Cristiane Brito, as equipes não se entenderam e o programa foi penalizado. Então, a minha maior tristeza é em ver o programa penalizado por esses questionamentos. Deputado, muito obrigado mais uma vez pelo bate-papo. Esse é o primeiro de muitos. O próximo vai ser regado do Xambari. Daqui uns 2 meses. Lá na São Bento, ali na Barra da Aroeira. É isso aí. Quero desejar um excelente 2024 para você, muitas articulações aí. E você acompanha aqui na Gazeta o tempo todo os fatos. Porque muitas vezes o pessoal fala assim, eu ouvi dizer, alguém falou. A gente preza pelo princípio do jornalismo. Antes de ser notícia, tem que ser verdade. Aqui sempre será assim. Um abraço para vocês, obrigada pela audiência, obrigado, deputado. Um abraço e aguarde nossa próxima entrevista. Eu fico encantado, Maju, pela forma transparente, verdadeira que você noticia. Então é o que me faz lhe receber aqui no meu escritório, em nossa casa, eu ir ao seu encontro, porque você é verdadeiramente uma jornalista que noticia, que informa. E a imprensa nacional está precisando, por muitas vezes, voltar ao eixo da lógica, informar e deixar que as pessoas reflitam e vejam o que é melhor ao lado da política. Sim. E esses julgamentos sumários aí parar de forma antecipada de acontecer no Brasil. E não é aqui no Tocantins. Parabéns. Obrigada. E que temos aí um bom 2024. Tamo junto, amém.